Eu vou continuar falando de eleições. Quer conhecer um pouco mais sobre a história, sobre a evolução dos pleitos aqui no nosso estado? Então a dica é visitar o acervo com exemplares de urnas antigas e documentos históricos. Tudo isso está lá no Tribunal Regional Eleitoral. A Suza Rodrigues foi até lá, visitou e fez uma reportagem para a gente. Vamos ver? No dia 6 de outubro, cerca de 5.600.000 eleitores catarinenses vão às urnas para votar nos representantes municipais. Hoje, basta um aplicativo na tela do celular para ter acesso a informações como a zona eleitoral e a situação cadastral. Mas o título de eleitor passou por muitas transformações. Aqui podemos verificar que os títulos antigamente eles eram maiores, né? E depois foram diminuindo, as informações foram mudando. No princípio tínhamos no título, inclusive, a informação da profissão do eleitor. Desde as primeiras urnas de madeira até a votação eletrônica, em poucos passos uma viagem de quase 60 anos. Mas basta ampliar o olhar para ter a história completa da Justiça Eleitoral Catarinense em um único espaço e disponível para visitação. É olhando para essa história que nós temos uma oportunidade de refletir como era o processo eleitoral no passado, em comparação ao que nós temos hoje, que é um processo democrático, um processo moderno. Era um processo mais difícil, mais lento, mais caro e até mais inseguro. O atual Centro de Memória Desembargador Adão Bernardes foi criado em 1999. No ano de 2020, o espaço localizado na sede do Tribunal Eleitoral de Santa Catarina passou por uma modernização e a exposição foi reinaugurada. Entre os principais objetos está o computador utilizado no plebiscito de Cocal do Sul em 1991. Foi a primeira experiência de votação informatizada da América Latina. Vocês podem ver que o teclado foi adaptado naquela época para que as pessoas votassem sim ou não pelo plebiscito. O Gonçalo presenciou a mudança do manual para o eletrônico e garante que a transformação trouxe avanços importantes. Como era um voto escrito, alguém lia e aquela leitura poderia não corresponder ao desejo do eleitor. Com a informatização, o que ele digita é exatamente aquilo que é computado. Antes havia a figura do escrutinador, que eram pessoas que eram convocadas para atuar como os que iriam contar esses votos. Ainda se tinha que ir a um ginásio de esportes, que era o mais comum, para contar esses votos, e isso às vezes poderia demorar muito mais do que se imagina. Nas cédulas é possível ver marcos históricos, como o ano em que o Brasil teve 22 candidatos à presidência da República. Aliás, com essas cédulas bastava um X para escolher o candidato, ou ainda a cédula em que o candidato já era indicado pelo partido. Caso o eleitor concordasse, bastava depositar o papel na urna. Em 1986, iniciaram as mudanças no processo eleitoral. Quando se criou o Cadastro Nacional, onde todo mundo passou a integrar uma base única de eleitores, né? Na década de 90, se começou a utilizar computadores para fazer não só a totalização, mas também a transmissão dos dados, até que chegou em 1996 e a urna eletrônica apareceu nos municípios com mais de 200 mil eleitores, capitais e Brusque. E para quem ficou curioso, é possível visitar o local gratuitamente, com agendamento prévio feito no site da instituição. Muito boa reportagem, né? É tão importante a gente conhecer a nossa história. E Santa Catarina sempre dando exemplos, sempre à frente. O Gonçalo, com essa história do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina na cabeça, ó, cobre eleição, trabalha em eleições há anos. Muito bacana essa reportagem. Parabéns, Suzy, e produção.